maior debilidade da economia portuguesa, e eu digo isto sabendo bem que não agrada a todos, não é necessariamente os trabalhadores, porque os trabalhadores são o que são. A maior debilidade da economia portuguesa são os gestores das organizações que não sabem tirar o melhor partido das organizações que têm. Esta é a semana em que, inesperadamente, ou não, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, diz que a economia portuguesa está no estado em que está porque não temos gestores de jeito. Gestores, aliás, que ganham a maior parte do dinheiro das empresas. Como sabemos, o rácio neste momento é que ganharão cerca de 13 vezes mais do que a média salarial das suas empresas. Paulo querido, é justo que esta gente seja compensada pela sua incompetência no pensamento de Carlos Costa? Este assunto é muito complicado e presta-se muito a chavões e a frases feitas. Bem, acho que aquilo que o Carlos Costa, na essência, disse é verdade. Nós temos umas elites empresariais muito pequenas e muito mal formadas. E esta é a verdade quando olhamos para a economia de uma maneira geral, portanto, quando a abordamos numa perspectiva macro. É evidente que isto não é verdade, quer dizer, não significa que todos os empresários são maus, não é? Ou mal formados. Não, nós temos depois dentro dos empresários há uma elitezinha, há ali alguns que são efetivamente bons e que merecerão os salários que têm. Enfim, os salários, isso decorre de outra coisa, não tem a ver tanto com as competências, tem a ver com resultados, e os resultados têm menos a ver com competências do que parece, porque depende da indústria que estamos a falar, e hoje depende de tantas coisas. Eu acho que se separou já muito, eu não sou economista, não tenho formação na área, mas vejo que se separou a função económica da função de gestão. Portanto, há aqui uma gestão pode ser muito bem, pode apresentar resultados muito positivos e isso ser economicamente mau. Por exemplo, talvez pudéssemos dar o caso da PT. A PT desapareceu, quer dizer, vai desaparecer enquanto empresa. Isso é bom, é mau? Não sei, não é? Sei que aqueles gestores foram bem remunerados e foram recompensados, não apenas em remuneração, mas foram recompensados pela sociedade com sendo grandes pessoas, exemplos a apontar e tal. Mas a verdade é que a empresa desapareceu. E vai ser agora vendida a retalho, provavelmente será comprada pela Cabovisão, que era... Bem... Portanto, agora eu não sei, porque se calhar do ponto de vista do acionista, pronto, o Bava deu-lhes a recompensa, deu-lhes ali o dinheirito, pronto, quer dizer, eu não sei, isso depende dos objetivos. Quem tem que julgar isso aí são os acionistas, não é? Enfim, às vezes não são só os acionistas, são os stakeholders, mas pronto, esta discussão é muito grande. Portanto, tentando voltar aqui à vitela tépida. O Carlos Costa tem objetivamente razão, mas eu não me agradou nada ouvi-lo dizer isso, porque não acho que seja o momento adequado para dizer uma coisa daquelas e para estar a lançar este tema, não é? Este tema. Agora, acho que onde ele quis chegar foi, nós temos de facto um déficit de formação e esse déficit de formação nas empresas, e isso explica em parte a falta de competitividade de Portugal, explica-se mais se calhar por aí, na meu entender, explica-se mais por aí, pela má cabeça geral, portanto, volto a dizer, estamos a falar olhando para a coisa toda, e não para setor a setor, e caso a caso, não é? Há casos bons, mas olhando assim para a coisa, temos de facto gestores maus, mal qualificados e, sobretudo, que não souberam antecipar, antever, portanto, a evolução da economia no mundo e, sobretudo, na Europa. Pronto. Há a questão da formação, portanto, o Presidente da Confederação do Comércio veio falar da questão da formação. Pois, mas a questão da formação faz parte dos problemas. A formação fazia parte das soluções da economia no século passado. Neste século, a verdade é que faz parte do problema, não é? Porque estamos a formar, e isso sente-se também nos gestores, não se sente só nos trabalhadores, sente-se nos dois, não é? Nós estamos a formar mal.
nós mal na perspectiva em que as pessoas que estão a sair da formação universitária e das outras formações são pessoas que estão a ser formadas para uma coisa que já não existe, para um mundo e para um tipo de atividade económica que está a acabar, que está para um ciclo económico que está a acabar. E enquanto está a emergir um novo padrão de relacionamento, um novo padrão económico, um novo padrão de consumo, quer dizer, estou a imaginar uma série de novos padrões, um novo padrão de gestão da coisa pública, de gestão dos recursos, quer dizer, tudo isso vai ser posto em causa e há muitas mudanças. E nós continuamos a formar também empresários, também empreendedores, portanto, num quadro antigo. É evidente que não pode dar bom resultado. Rodrigo? Não, Paulo, estás completamente equivocado. Nós não estamos a formar pessoas num quadro antigo, nós estamos a formar pessoas para o futuro. As universidades em Portugal estão perfeitamente conscientes das potencialidades que o país tem e que tem demonstrado, sobretudo desde que Portugal regressou às fronteiras de 1485, em 1975, quando deixamos de explorar o potencial económico que vinham das colónias e o potencial científico que nós tínhamos, e portanto viramos-nos agora para a Europa, uma Europa que só nos tem dado futuro e que nos tem trazido conhecimento e para o qual Portugal tem muito contribuído e muito desenvolvido graças ao empenho e à liberdade dada aos seus empreendedores e ao melhor potencial. Repara, Paulo, por exemplo, os tuk-tuks que tu vês na cidade de Lisboa. Isso sim é um grande exemplo para uma imagem de um país que está a avançar e a progredir e que sabe e que tem um rumo. Repara o inúmero aumento de hostels em Lisboa, a recuperação urbana que isso não representa para Portugal. Portanto, estás equivocado. Nós temos dos melhores pensadores e dos melhores projetores. Repara, eu poderia falar também do Centro Champalimaud, esse grande nome de um grande passado, que é um grande exemplo de como Portugal realmente soube recuperar os seus valores do antigamente e projetá-los para o futuro. Sim, Paulo, tu estás equivocado. Nós todos estamos equivocados. Portugal tem futuro, Portugal tem feito um grande trabalho e Portugal está no rumo certo. Só não vê quem não quer. João. Eu juro que se encontrar a música do Para a Frente Portugal... Não, se encontrar a música do Para a Frente Portugal, põe por aí. Olha, querem saber o que eu acho? Acho que nós temos 3 MBAs entre os 100 melhores, ou 2 entre os 50 melhores, não é? E o MBA é um Master Business, portanto é um curso que se tira depois do curso para ensinar pessoas a gerir empresas. Julgo que é a Nova e a Católica ou o ISCTE que têm prémios e que estão nos rankings e que formam magotes de pessoas. Aquilo deve ser caríssimo ainda por cima para gerir, e os nossos cursos de gestão são muito elogiados. Das duas uma, ou os alunos são todos burros, os que lá vão e não aprendem nada, ou isto é tudo mentira, isto dos MBAs é tudo mentira, que é o que eu desconfio, porque eu acho que as pessoas não serão todas burras. Eu acho que nós temos aqui um problema muito mais comezinho, não tem nada a ver com os grandes chavões, que é não sabemos gerir, e não sabemos gerir por causa de uma influência terrível que a religião católica teve e que os protestantes se libertaram disto há muito tempo, que é a questão do lucro, a vergonha sobre o lucro. E depois confundimos os compadrios, os amiguismos, as cunhas, as familiaridades, o ajudar o gajo do partido, juntamos-lhe o pecado do lucro e dá nisto. E obviamente que dá nisto. Não há diferença entre o Henrique Granadeiro, que empresta 1.000 milhões de euros a um amigo, empresta uma coisa que não é dele, e que a consequência é acabar-se com uma das maiores empresas portuguesas, não é? A Portugal Telecom, por causa do que o Henrique Granadeiro fez. Onde é que esse homem anda, não é? Porque é que ele acabou por desbaratar uma das maiores empresas, a maior empresa de comunicação portuguesa? Não há diferença entre ele. E em relação a um merceeiro que havia aqui na rua, que não se queria juntar com outros merceeiros para fazer uma central de compras e irem ao mercado abastecedor, só ia uma vez por semana, um de cada vez, mas trazia para todos. Não há diferença entre Henrique Granadeiro e o senhor aqui da minha rua, como não há diferença, de facto, entre estes homens e os gestores da Espírito Santo de Saúde, porque eles ainda existem.
Aliás, o Banco Espírito Santo de Investimentos anda a mandar bocas sobre a PT agora. Que eu pensei que aquilo já tinha acabado, mas não, mas eles ainda tivemos o Ricciardi. Não há diferença quando a Espírito Santo de Saúde está a ponto de ser vendida, até a um grupo português, e por causa de um papel, não pode ser. E os mexicanos vão-se embora, portanto há aqui uma confusão por trás qualquer. Agora aparece um terceiro candidato. Isto tem a ver, pura e simplesmente, com má gestão. Tínhamos consciência de uma coisa. Os bancos nos Estados Unidos, quando vamos pedir um empréstimo para a primeira empresa, têm por regra, não está escrito em lado nenhum, mas têm por regra que nós vamos falir 7 vezes, em média, antes de conseguirmos um negócio que dê dinheiro. Os bancos sabem que nós vamos pedir 10 mil e eles criam-nos quase um safeguard de 100 mil, porque nós vamos falir 7 vezes até encontrarmos um negócio e até conseguirmos fazer dinheiro com o negócio. Em Portugal, as PMEs bem sabem, os gestores, por muito que queiram, que se forem ao banco pedir mais dinheiro para matérias-primas, e isso hoje está a acontecer, o banco não dá. Ora, sem o aço não se fazem os alfinetes, sem os alfinetes não se exporta para a Polónia, sem se exportar para a Polónia não se faz dinheiro, não se cria emprego. Portanto, o problema é dos gestores, mas também é dos gestores bancários e também é dos gestores da coisa pública. Paulo. É evidente, isso é, vamos lá ver, não, a economia é uma coisa demasiado complexa para se abordar com soluções simples, com respostas simples. Eu gostei de ouvir o Frederico, foi muito irónico e isso foi muito interessante. Mas disse aí uma coisa, a história, por exemplo, do turismo. O turismo é fácil, isto é. É um serviço, portanto, não é preciso, é só preciso ter uma ideia, é só preciso, enfim, o sol, pronto, eu tiro o sol. É preciso identificar um problema e resolvê-lo. Não é complexo resolver um problema do ponto de vista, portanto, num setor como é o setor do turismo. Os tuk-tuks são, enfim, eu diria que um bom exemplo, embora percebo que haja críticas e há uma proliferação de tuk-tuks em Lisboa, há muitos, se calhar aquilo não está regulado, eu não sei. Sei que essas coisas existem sempre, mas também sei que aquilo responde a uma necessidade que os turistas que visitavam e que estão a visitar Lisboa está na moda, portanto eles tinham havia ali uma necessidade e essa necessidade foi preenchida e alguém ganha dinheiro com isso é muito bom, porque isso é uma atividade económica, portanto, e quem diz os tuk-tuks diz montes dos hostels. Os hostels correspondem a uma mudança de hábitos. Esta história dos low cost faz com que mais pessoas possam viajar, portanto, pessoas que antigamente não podiam viajar, agora podem, mas têm que viajar num quadro, que não é o quadro em que viajaram os seus pais, por exemplo. Isto é sobretudo gente mais nova. Os seus pais iam à agência e a agência vendia-lhes o pacote completo, e o pacote completo era um voo na TAP ou numa outra companhia boa, que lhes dava uma boa refeição a bordo, pronto, era tudo relativamente bom. E agora os voos são baratos, é tudo relativamente mau, e depois chegam aos sítios e não têm dinheiro para ficar num hotel de 5 estrelas, nem de 4, nem de 3. E, portanto, há uma série de soluções novas, como os hostels, que respondem, que são as respostas a essas novas... Agora, é assim, isto não tem uma componente tecnológica, não tem uma componente de aprendizagem, portanto, é relativamente simples nos serviços, nas indústrias de serviços como o turismo, ter estas boas ideias e aplicá-las, e se calhar é por isso que o turismo é o setor que em Portugal tem conseguido crescer nesta altura, é porque não é preciso ter um grande conhecimento das tecnologias, quer dizer, não é complexo, aquilo é uma coisa relativamente simples e relativamente ao alcance daquilo que é um empresário básico, diria assim, não é? Isto não lhe estou a chamar nada, bem pelo contrário. Estou a dizer, uma pessoa que olha, vê problemas, identifica-os e arranja soluções. Isto eu estou até a glorificar, não é? Nesta altura, a simplificar e a glorificar isso, mas pronto. Posso agora sem ironias, mas perfeitamente mantendo toda a ironia, porque este país é uma grande ironia. Eu já vivo aqui há algum tempo neste país, gosto dele, nasci cá por acaso,
e continuo a viver e mantive-me a viver. Eu gosto dele. Tem serviços, funcionam às vezes uns melhores, outros piores, mas depois uma pessoa habitua-se e acha até piada em algumas coisas de ir a um sítio e depois ir a outro. Um bocado como aquela história do Asterix, os 12 trabalhos do Asterix naquela casa de burocracias onde ele vai e tudo, e a partir do momento em que tu percebes como é que podes meter lá um bocadinho na areia na engrenagem, aquilo torna-se divertido e toda a gente fica maluco e tudo, e portanto é um bom sítio para ficar. Agora, em termos daquilo que eu consumo e daquilo que eu tenho, vem tudo de fora. Quase tudo de fora, praticamente até a fruta quase já vem de fora e isso tudo. Portanto, isso é que me dá pena, porque este país tem tantos potenciais, quase podia ser autossuficiente em tudo e produzir as coisas que necessita, até em termos tecnológicos. Não sei porque é que nós não podemos fazer um telemóvel português, por exemplo. Imagina, já há uns tempos falava-se do carro português, ou coisas assim. Portanto, há muita coisa que nós poderíamos fazer e não estamos a fazer. Quem é que é a responsabilidade? Dos empresários a quem falta iniciativa, ou do Estado a quem falta dar incentivo, ou dos bancos que precisam de apoiar? Porque os bancos também precisam de receber dinheiro. Não pode, também têm que entregar, mas também precisam de receber. É verdade, é assim que funciona. Não é, não. Pois aí que está. É que desvirtuou-se todo esse funcionamento. Agora os bancos já não precisam de receber o dinheiro. Pois é que não é Até já assim. recusam dinheiro, alguns. Não, não. Não sei se acabaste. Posso dar para esta conversa pode Mas devo dizer-te, os bancos não precisam de receber dinheiro de lado nenhum. Os bancos precisam, em relação aos empréstimos, ter a garantia que tu pagas e inventam... Exatamente, mas precisam de receber... Eu preciso de ter trabalho para lhes poder pagar o empréstimo. É só a questão. Pois, é essa. exato. É a única Portanto, eles precisam de criar condições para que eu tenha condições para lhes honrar o empréstimo. Olha, eu acho que devemos clarificar um ambiente É um económico. círculo. Quer dizer, Deixa-me dizer uma coisa sobre isso, que é um equívoco muito grande das pessoas. Faz favor. Os bancos, quando fazem um empréstimo, eles não te estão a emprestar dinheiro que existe. Pois não. Eles não te Outra estão a coisa, emprestar o É isso que eu estou a dinheiro dizer, Paulo. dos depositantes. Isto é mentira. Isso era assim há muitos anos. Já não é assim há muitos anos. Por isso é que o paradigma da produção e da distribuição e da distribuição e tem emprestar é que ser pensado. É confiança, portanto, tu é que vais criar aquele dinheiro, vai ser criado por ti, e portanto, não apenas eles vão ter dinheiro que não existia, porque tu lhes vais pagar, eles a ti deram-te uma ideia de crédito, não é? E tu a eles encheste-lhes o bolso. A maior parte do dinheiro que eu devo e nunca ouvi. Pois, Nunca o recebi. portanto, Não pronto. gastei. Não tenho nada para comprovar que eu gastei. Bom, mas deixa-me dizer uma coisa sobre a gestão ainda. E há aqui um pensamento que trespassa. De facto, a sociedade mudou. Eu acho que se nós fizéssemos aqui... O Paulo Crito tem aqui um discurso que seria o meu, que era de antes, ainda se tentava ir para um hotel de 3 estrelas, agora nem isso. Isto é muito pequeno ao burguês, este nosso discurso. Eu assumo também meu, Paulo, mas isto é pequeno ao burguês, não é? Os hotéis de 3 estrelas. Da parte do princípio de que vai. A consciência do petit bourgeois que isto é. E, portanto, a gente sabe que está a falar e sabe em que registro é que tem. Porque tu dizias, porque os pais foram para os hotéis de 3 estrelas e eles agora vão para os hostels. Não. A maioria dos pais de quem vai para os hostels nunca foi a lado nenhum. Porque não tinha dinheiro para ir para nenhum hotel ter 3 estrelas ou 2. Agora, felizmente que as low cost, que até fazem mais dinheiro do que as outras, não é? Que até têm mais dinheiro do que as outras e que até investem mais do que as outras, porque quer a EasyJet, quer a Ryanair têm hubs em Lisboa e no Porto e em Faro, e não é barato manter um hub, obviamente demonstram uma técnica e uma ideia de gestão onde o cliente recebe o mínimo do serviço e maximizaram o lucro. E se nós fizéssemos, nós tivemos um carro português, tivemos o MN, tivemos assado, se fizéssemos um telemóvel português, provavelmente viria sem a tecla 6. E isto é que é o nosso problema. É que nós, das duas uma, ou inovamos, e temos medo de inovar. Este é o país do medo da inovação. Nós temos muito medo de inovar. Se nos trouxerem uma coisa qualquer lá de fora, o Paulo Querido deve ter essa experiência, porque está por estes dias a ministrar uma formação, ou irá ministrar uma formação, não sei em que datas é, Paulo, mas já vi que vais, em relação às redes sociais e como compreender as redes sociais do ponto de vista empresarial. Eu imagino que grande parte das pessoas que quer formar-se e quer aprender sobre estas áreas não tem a noção, e que o Paulo terá
com todo o seu talento, pachorra e paciência, a oportunidade de explicar o que são estas coisas que ele vai dizendo aqui. Eu desconfio é que a maior parte dos nossos empresários pequenos e médios ainda faz utilizações residuais do que são estas redes para potenciar negócio. Porquê? Porque eu não sei se as universidades falam nisto ou não, mas depois, em vez de haver a compreensão do que é a venda em rede, a venda no mundo atual, também não há a compreensão da inovação e da investigação. O Sr. Presidente da República, esta semana, disse uma coisa muito certa, que foi a iniciativa privada pôs-se ao fresco da investigação. Pôs ao fresco, não investe nada. Eu quero lá saber se o Sr. Champalimau deu à doutora Leonor Beleza uma coisa muito boa. É uma. Eu também posso ter muitas saudades do Alfredo da Silva, não tenho, mas também podia ter muitas saudades do Alfredo da Silva. Agora, os empresários hoje não investem minimamente nem em investigação nem em inovação. Mas pior, os pequenos e médios empresários, a esmagadora maioria, pelas notícias que vamos lendo, nem sequer adotam as novas linhas de gestão que lhes permitem potenciar quer os resultados, quer os lucros, e depois, quando há lucros, há um vício desgraçado. É que não há reinvestimento. A taxa de reinvestimento em Portugal, isto é, depois dos resultados, pegar no dinheirinho e reinvestir para aumentar o negócio, é residual, é muito pequena. Porquê? Porque as pessoas querem a quantidade de BMWs que há nas autoestradas e de Audis e de Mercedes, carros caros, que a gente vai vendo e que não topa esta taxa tão grande. Quer dizer, a primeira coisa a recuperar neste país foram os automóveis, foi a venda de automóveis e de alta cilindrada. Mas porquê? Porquê é que esta gente tem necessidade de agora aqui numa fachada a mostrar-se? Porquê é que não reinvestem? Porquê é que não investem? Porquê é que não pesquisam? É a recuperação da economia alemã, João. João, porque não são empreendedores nem empresários. Pronto. É evidente, não é? Sr. Carlos Costa, vou falar uma coisa, não tem hipótese. O senhor o que tem de fazer é pôr os loucos à frente das empresas, porque, mal por mal, elas estão todas a falir, então ponha lá os loucos que pode ser que as coisas mudem. É verdade. E é tudo fools. Mas tu tens razão numa coisa, que a cultura do indivíduo e a cultura do empreendedor tão do gosto desta espécie de governo produz esse tipo de situações, que é, aliás, isto é típico, a direita gosta muito de governar pelo exemplo, dá-se o exemplo. Estás a ver? Portanto, há o exemplo do Champalimau e parece que os privados são todos uns mecenas, são todos uns bacanos, que dão muito para a investigação. Não, aquele sujeito em particular deu, mas isso, uma andorinha não faz a primavera, mas a direita adora achar que as primaveras se fazem com uma andorinha. Claro. Rodrigo, alguma nota final? Nada, apenas estas primaveras que nos contemplam. Pois, eu tenho uma que é o conflito do ISIS e do Médio Oriente está em cima da Turquia. Com tanques turcos já envolvidos à séria. E depois a Turquia, isto do lado ocidental, e depois do lado mais oriental, os turcos não controlam a fronteira, porque a fronteira está a ser controlada pelos curdos, uns turcos, outros iraquianos, armados já pelos Estados Unidos e pelo Irão. E além do caos gerado, não me admirava nada que, se isto passasse e quando isto passar, os tanques turcos que lá estão e os curdos que têm as armas não criassem ali um terceiro problema. Pessimamente gerido o conflito no Médio Oriente e absolutamente assustador. Um abraço. Tinha 65 anos. Confessou um dia que sonhava deixar o mundo dos vivos a trabalhar. Faleceu esta madrugada em Milão, onde acompanhava a Cimeira Europeia para o Emprego, ao serviço da SIC. Fernando de Sousa, SIC, Bruxelas.